festa da torcida do Frankfurt nas quartas de final da Europa League chama atenção não só pela beleza, mas por ter acontecido dentro do Camp Nou. A imagem dos alemães dominando a casa do Barcelona, usando as mesmas cores do Real Madrid, rodou o mundo e irritou muita gente. E é por isso que o Radar Peleja de hoje te explica como aconteceu a invasão no Camp Nou. Embalado por boas vitórias no Campeonato Espanhol, incluindo uma goleada de 4-0 no El Clásico em pleno Bernabéu, o Barcelona decidiu uma vaga nas semis da Europa League contra o Eintracht Frankfurt, jogando em casa. E logo no início do jogo, no seu perfil oficial do Twitter, o Barcelona postou uma mensagem orgulhosa, agradecendo a presença dos torcedores que foram assistir ao Barça. Hoje somos 79.468. Só que o tweet foi apagado rapidamente, porque nesse dia a quantidade de pessoas no estádio não era motivo de orgulho para o clube catalão. Segundo a imprensa espanhola, cerca de 30 mil torcedores do Frankfurt estiveram nas arquibancadas do Camp Nou. E o pior, para comemorar a classificação em cima do Barcelona na casa dele. O problema é que oficialmente só 5 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida visitante, o que gerou a pergunta: como isso aconteceu? Segundo o jornal Marca, um dos motivos pode ter sido uma falha interna no sistema de bloqueio geográfico da venda de ingressos do Barcelona, que permitiu que os torcedores fora da Espanha comprassem as entradas do time da casa. Outra teoria é de que os próprios sócios do clube podem ter atuado como cambistas, revendendo os ingressos que tinham direito por preços maiores, ou seja, estavam lucrando com a posição de ser sócio. Por último, existe a suspeita de que agências de turismo da Espanha venderam pacotes de viagem com ingressos inclusos para o jogo. Independente da forma como os torcedores do Frankfurt conseguiram acesso, a invasão do Camp Nou deu resultado, levando o time alemão para uma vitória por 3-2. Depois da eliminação, os torcedores do Barcelona foram embora e ficou ainda mais fácil observar o tamanho da invasão alemã. Na coletiva depois da partida, o Xavi, técnico do Barcelona, disse que o ambiente com certeza atrapalhou o time. Parecia uma final em campo neutro, em que dividem o estádio e colocam uma torcida em cada metade. Nós exigimos saber o que aconteceu. Já o presidente Joan Laporta prometeu investigar todos os setores possíveis para achar uma explicação para a situação. Como um torcedor do Barcelona, eu tenho vergonha do que aconteceu. O problema nas arquibancadas irritou os torcedores do Barça, principalmente os ultras do setor conhecido como Grada da Animación, que anunciaram um boicote ao jogo contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol como protesto em resposta à invasão alemã. Numa nota oficial, os torcedores a definiram como uma humilhação social e como a maior infâmia da história do Camp Nou. E é bom lembrar que antes do jogo, no mesmo dia, as redes sociais foram tomadas por vídeos dos torcedores alemães dominando as ruas e avenidas de Barcelona, o que seria mais uma vergonha para essa torcida. Foi estimado cerca de 30 mil alemães que foram até a cidade de Barcelona. Muitos deles talvez não tenham entrado, mas chegaram a tentar. Os torcedores mais fanáticos do Barcelona ainda denunciaram o funcionamento do sistema de assento livre dos sócios, que facilita a venda de ingressos para turistas, e afirmaram que situações desse tipo ferem a massa social e o próprio lema do Barcelona, mais que um clube. A eliminação nas quartas de final da Europa League praticamente confirma que o Barça não vai ganhar nenhum título na temporada, aumentando a frustração e a humilhação dos torcedores. As imagens da invasão alemã no Camp Nou representam um feito histórico de uma torcida visitante e com certeza vão permanecer na memória dos fãs do futebol, principalmente nos fãs do Barcelona. E aí, você lembra de outra ou outras invasões como essa? A torcida do Corinthians provavelmente vai lembrar do Maracanã lotado em 76. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.